Os cortes orçamentários anunciados pelo governo federal para as universidades públicas abriu mais uma ferida institucional. A discussão sobre o assunto, no entanto, reacendeu o debate sobre novas formas de financiamento para o ensino superior. Além da manutenção do ensino público e gratuito e de programas como o FIES, onde o aluno paga pelo curso depois de formado, outras modalidades estão em debate. Quais são essas novas sugestões? Quem vai nos responder aqui no Cidadania é o economista Paulo Meyer Nascimento, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Paulo, é exatamente isso, né? Quer dizer, quais são hoje as principais formas de financiamento do ensino público no Brasil? Bom, o ensino público brasileiro tem como principal fonte de financiamento o Tesouro Nacional, né? Tem a receita das universidades vem basicamente de fontes federais, no caso das universidades federais, ou recursos dos tesouros estaduais, no caso das universidades estaduais. Tá? Tem outras formas de financiamento, muitas delas passando pelo próprio poder público, né, de diversos tipos de programa que existem, mas tem pouca, para a maioria das universidades, tem pouca fonte de financiamento não público, né, que venha de empresas ou de indivíduos, que não venha necessariamente do governo. Claro que algumas conseguem ter mais acesso a fontes alternativas, mas a maioria depende fundamentalmente realmente dos recursos federais ou estaduais, né, para continuar suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Esses recursos federais, inclusive, atingem as universidades particulares, porque programas como o FIES, de certa forma, é um financiamento público, né? Quer dizer, como é que funciona o FIES e por que ele também não garante tanto o financiamento dessas universidades? Exatamente. O ensino superior, seja público, seja privado, depende bastante de recursos públicos, né? No caso das públicas, como mencionei, o próprio orçamento delas vem basicamente do governo federal ou dos governos estaduais, né? No caso das privadas, o subsídio público vem também de diversas formas, mas o principal deles é por meio de programas de bolsas e de empréstimos estudantis, né? As bolsas como o ProUni, por exemplo, né, a única mais conhecida, em que o governo federal meio que compra vagas, né, em instituições privadas, né, por meio de isenções fiscais, desde que tenha essas vagas para colocar alunos bolsistas. Também há os programas de financiamento, que são recursos públicos, porque por mais que sejam teoricamente para ser pagos depois, né, fora a inadimplência que existe nesses programas, tem também um subsídio que está implícito na taxa de juros cobrada. Essa taxa de juros geralmente é bem inferior de mercado, inferior inclusive às taxas que o governo paga quando emite títulos públicos, por exemplo, que é a forma que o governo se financia no mercado. Então, geralmente esses programas têm bastante subsídio desse jeito, né? Então, tudo isso é recurso público que entra para financiar as universidades. Então, tem o recurso de programas diversos de apoio, como também de orçamentos que venham de dinheiro público, e também por meio de financiamento estudantil de toda forma, seja principalmente bolsas e empréstimos. Então, isso no mundo todo, na verdade, tanto instituições públicas quanto privadas dependem do governo para existir, e isso vai continuar sendo assim. Agora, há espaço para buscar fontes alternativas para dividir um pouco essa conta, né? Não recair tanto sobre o contribuinte, principalmente em momentos em que a restrição fiscal é maior, como a crise que estamos passando. Há experiências em outros países de uma parceria mais próximas entre empresas e universidades, quando as universidades seriam uma espécie assim, de pesquisadores, de criadores, né, para a própria indústria. Como é que funciona isso no Brasil? Há uma tradição? Acho que não, né? Como é que funciona isso aqui?
Bom, evidentemente que depende com quem se está comparando, né? Quando comparamos com universidades americanas ou universidades inglesas, realmente nossas universidades fazem muito pouco parceria privada, parceria com empresas e com entes privados de modo geral. É claro que algumas fazem mais do que outras. Há algumas que quase não fazem, outras que fazem até bastante, conseguem prestar serviços tecnológicos, conseguem ter até royalties, tem alguma receita de royalties, mas mesmo essas que conseguem mais não é um fator preponderante do seu orçamento, e mesmo em países em que isso acontece muito, como nos Estados Unidos, dificilmente a principal fonte de financiamento vem de parcerias com empresas. Então, o que há, na verdade, é uma cesta de possibilidades, né? Que passa por parcerias público-privadas e parcerias de diversas formas de integração com empresas, passa por desenvolvimento próprio de tecnologias e, né, com apoio do governo ou menos apoio do governo, e passa também por compartilhar o próprio financiamento da parte de ensino. Aqui no Brasil, nós temos diversos tipos de instituições de ensino superior, mas a gente sempre lembra das universidades. Uma pequena parcela, na verdade, é de fato universidade. Na legislação brasileira, a universidade necessariamente tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. E como ficou sedimentado no país, que as três coisas são interligadas, né? Nem sequer o orçamento é separado. Então, fica difícil até de separar isso. Mas se a gente pensar na parte de ensino, de graduação, de pós-graduação, tem uma figura que é o estudante, que é o beneficiário direto disso. Por mais que a gente possa imaginar que, claro, tem ganhos para a sociedade, tem ganhos para outras pessoas que não estão ali estudando, mas que, de alguma maneira, convivem ou no trabalho, ou na família, ou na comunidade com aquele estudante, essas pessoas também têm um ganho direto, mas tem um ganho direto muito claro do indivíduo que faz um curso superior de graduação, de pós-graduação, que é um retorno de remuneração, né? O Brasil tem um dos maiores prêmios salariais, um dos maiores retornos no salário para quem tem nível superior. Claro que na média, isso evidentemente que tem gente que tem retorno, acaba tendo, por diversas razões, que não depende só dela, retornos muito altos, como tem gente que pode não ter retorno nenhum, né? Isso varia bastante, então há um risco, de qualquer maneira, envolvido na decisão de fazer um curso superior, mas é uma etapa de ensino que tende a gerar retorno financeiro e que no Brasil, inclusive, esse retorno costuma ser maior do que na maioria dos países. A alternativa que está sendo posta hoje é de que o aluno pagaria depois do curso, mas é uma nova modalidade de financiamento, né, onde havia uma garantia maior, tanto para quem toma um empréstimo como para quem faz o empréstimo. Como é que funcionaria? Exatamente. Esse tipo de financiamento, que poucas vezes entra no debate brasileiro, já funciona em alguns países, né? Teve o pioneirismo na Austrália para isso, mas a Inglaterra adota isso, a Nova Zelândia, e tem se espraiado por muitos países, inclusive países em desenvolvimento, né? A Etiópia adota um sistema como esse, a Hungria, que tem um nível médio de desenvolvimento na Europa, também tem esse tipo de financiamento, que basicamente consiste no seguinte: o estudante, tal qual o que recebe fiéis para estudar nas nossas privadas, ele não paga enquanto está estudando, esse pagamento é postergado para depois de formado, mas a diferença principal em relação ao financiamento convencional é que o pagamento só será feito se o ex-estudante, né, já formado, tiver renda suficiente para isso. Então, nos países em que operam isso, ou a Receita Federal ou alguma instituição que possa fazer coleta de pagamentos na fonte, né, na folha de pagamento, na folha de salários ou em diversas fontes de renda, recolhe esse pagamento também do financiamento estudantil e é um percentual, é restrito a um percentual da renda do indivíduo. Então, vamos dizer que seria o caso de funcionar como se fosse uma sobretaxa no imposto de renda para quem fez ensino superior bancado pelo poder público, sejam instituições públicas ou privadas, né? Mas essa pessoa teria a possibilidade de realmente não pagar nada durante o curso e depois
ter a Receita Federal ou algum arranjo que permitisse que uma Caixa Econômica ou alguma outra instituição pudesse recolher pagamentos vinculados à renda. Então, sei lá, 3, 5, 10% da renda do indivíduo quando ele passasse, digamos, a faixa de isenção de imposto de renda ou algum outro limite que fosse estabelecido. E aí, então, sim, é que pagamentos fossem feitos automaticamente, né, com recolhimento na fonte e podendo se estender, de repente, num prazo curto, dependendo do padrão de renda da pessoa, ou num prazo mais extenso do que os financiamentos convencionais. É um ganho muito importante, porque, diferentemente de um crédito consignado comum, ele oferece segurança dos dois lados. Enquanto o consignado reduz o risco para quem empresta, o empréstimo com amortizações condicionadas à renda, que a gente tem chamado no IPED pela sigla de SR, ele garante também para o lado do estudante, da pessoa financiada, porque ela tem a garantia, desde o momento que ela toma a decisão de cursar, fazer um curso superior, ela tem a garantia de que o pagamento vai ser condicionado à renda que ela vai ter no futuro, limitado a um percentual da renda dela, com cobrança automática. Então, se ela estiver desempregada, ela não vai pagar e não vai ficar inadimplente por isso. Se ela tiver uma renda baixa, ela não vai pagar, ou vai pagar muito pouco, dependendo de como seja feito o desenho do programa, né? E que isso não vai gerar grandes transtornos para a vida dela, porque é um problema no mundo todo, débito estudantil, e na maioria das vezes, inclusive nos Estados Unidos e em alguns países europeus que não adotam um sistema vinculado à renda, a maioria dos problemas vem justamente de quem às vezes tem uma dívida até pequena, mas teve uma formação ruim e saiu no mercado de trabalho com aquele diploma no momento que, de repente, não estava muito favorável para aquela formação que obteve, acaba tendo dificuldade de ter uma inserção qualificada no mercado de trabalho, não tem uma renda suficiente para pagar de volta, acaba ficando inadimplente. Ao ficar inadimplente, já não consegue pegar um outro financiamento para pagar seu carro, para pagar sua casa ou para o que seja. E isso vira uma bola de neve, vira realmente um problema social. Então, os financiamentos vinculados à renda são um grande avanço para contornar tanto a necessidade de um financiamento adicional para o ensino superior, quanto também a necessidade de proteger o estudante que não puder pagar depois. Mas aí também não tem um risco de inadimplência. Primeiro, a pessoa que mesmo depois de estudar vai ser autônomo, ou, por exemplo, que não consegue um emprego, naquela inserção do trabalho, como esse risco é absorvido pelo mercado? Então, vamos em duas partes. Primeiro, o tempo que a pessoa pode levar para ter uma inserção, né? Isso acontece e é um dos grandes problemas para o financiamento convencional, de um estudantil convencional, inclusive, porque o que é que acontece? A pessoa se forma e antes que consiga, de fato, uma alocação mais perene, já está tendo que pagar de volta o financiamento, às vezes não tem renda ou não tem emprego, não consegue pagar, fica inadimplente, já é um problema. No financiamento vinculado à renda, isso é automatizado, não há um prazo pré-determinado de amortização, o que há é estabelecido que a partir de certa renda paga-se X% de sua renda para amortizar o empréstimo. Depois isso pode ser escalonado, inclusive, né, por diferentes faixas de renda. Aí, com isso, você consegue diluir a amortização ao longo de um prazo maior do que um financiamento convencional, se a pessoa leva um tempo para conseguir ter renda, né? Então, e não some a figura jurídica da inadimplência, porque tudo é automatizado. O indivíduo tem renda suficiente para que seja coletado aquele pagamento, coletado aquele pagamento. Não tem, é suspenso automaticamente, mas também não vai acabar num prazo ali de 10, 15 anos. Pode ser que se estenda por mais tempo, se aquele indivíduo levar um tempo maior para conseguir finalizar o pagamento dele, né? Fica algo mais flexível. Quanto à questão de quem não tem um salário, ou porque, né, no caso de desemprego, é a suspensão automática, mas por ter atividades que não são remuneradas na forma de salário, portanto, um desconto em folha não daria conta, o ideal é realmente que a coleta do pagamento de um financiamento vinculado à renda seja sobre todas as fontes de renda que a Receita Federal consiga alcançar, tá? Dessa forma, você consegue pegar
o PJ, o autônomo e tal, porque senão vai pegar do salário dele, vai pegar dos rendimentos de aplicações financeiras, vai pegar dividendos, né, vai pegar receita com aluguéis, o que seja que essa pessoa tenha de renda. Se passou certo patamar, vai pagar para ajudar a reduzir o saldo devedor do seu financiamento estudantil. Aqueles que não conseguem um certo patamar de renda, mesmo, né, saindo de salários, eles têm que ser subsidiados mesmo. E a informalidade, que é uma grande preocupação no Brasil, quando a gente olha os dados do IBGE, por exemplo, isso é um problema maior para quem não tem curso superior. Quem tem curso superior, a Receita Federal conseguiria alcançar, desde que não seja limitada a cobrança a salário. Teria que pegar outras fontes de renda, né, que a Receita Federal alcançasse. E permitisse que o prazo de amortização fosse longo o suficiente para que aquela pessoa que passa um tempo sem renda, de repente lá na frente tenha renda e acabe pagando de volta. E mesmo que a pessoa não esteja inserido no mercado de onde se formou, para o qual se formou? Não interessa onde que é essa região, né? Desde que seja no Brasil, e se for fora do Brasil, desde que tenha algum tipo de acordo do Brasil com esse outro país para coleta de pagamentos. Não, mas mesmo a pessoa que, sei lá, se forma em medicina, mas medicina é muito raro, mas que se forma em direito e vai exercer a profissão, sei lá, de jornalismo, de alguma outra coisa. Se ela ganha acima de certo patamar, paga, por que não? A questão é que há um valor, né, do curso que foi postergado para pagar depois. Agora, sem haver uma vinculação à renda, você torna isso uma empreitada arriscada, principalmente para quem vem de um histórico que talvez seja algo temerário mesmo, passar para um curso superior com uma dívida, se depois de repente não poder pagar essa dívida, como é que fica, né? Então isso resolve esse problema, mas continua sendo uma dívida. Uhum. Então não é porque foi para outra ocupação diferente da sua formação, mas se gerou um rendimento que permita pagar o investimento que foi feito na sua formação lá atrás, por que não, né? E de qualquer forma o governo permanece como uma espécie assim de avalista, fiador do programa. Sim, permanece porque, primeiro que algo assim tem que ter um financiamento público, né? Ainda que possa ser desenhado de uma maneira que também fique atraente para instituições financeiras privadas, né? Porque você contorna aí num desenho desse a ausência de um bem para colocar em garantia, né? Quando a gente financia um carro, se não pagar, o banco vai e toma o carro, a mesma coisa com o apartamento. Com curso superior vai tomar o quê, né? Não vai, mas na hora que vincula a renda do indivíduo para um prazo longo o suficiente da vida dele, né, caso seja necessário, isso já reduz bastante o risco, poderia atrair também instituições financeiras privadas. Mas, de qualquer maneira, tem um aporte público, né? E a gente pensa, principalmente se a gente pensar nisso para egressos de instituições públicas, né? E aí o governo acaba sendo um avalista, principalmente porque algumas pessoas não conseguiriam pagar nem se esse prazo de amortização fosse a vida toda. E uma característica muito boa desse tipo de financiamento se no desenho dela tem uma previsão de uma eventual prescrição dessa dívida. Claro que não pode ser com 5, 10 anos. No limite, pode ser até, na Austrália, pode levar a vida toda da pessoa, caso a renda dela não permita pagar tudo cedo, né? Mas, assim, tem que ter uma perspectiva de que chegou um momento lá na frente, sei lá, 25, 30, 35 anos, ou até a aposentadoria ou a morte, não sei. Aí depende do desenho, né? Mas, assim, quem não conseguir pagar no prazo estabelecido não vai ficar inadimplente, né? Isso é uma garantia muito importante, nesse sentido também que o Estado é o avalista. A gente pode ainda fazer imaginar um desenho em que o banco privado que tivesse interesse no negócio desse assumisse o risco também daqueles que não vão pagar. Mas, pensando em um financiamento estudantil público, é o Estado que é o avalista. Aqueles que não conseguem pagar de volta acabam sendo subsidiados. Mas esse subsídio vem depois, e não desde o momento inicial em que ninguém paga nada, ou não se paga nada nunca, entendeu? É uma forma de compartilhar um pouco o custo com quem pode pagar. Há um ditado judaico que ele diz, né?
Estude sempre, porque o conhecimento é a única coisa que não podem roubar. Então, estaria bem. Agora, a questão dos juros, né? Como é que incide juros sobre essa dívida? Então, tem algumas possibilidades de desenho para essa política, né? O que eu considero até mais transparente é que seja de fato como um empréstimo. Então, vamos dizer, foi R$50 mil para um curso de 4 anos. E essa dívida está lá e vai, ao longo do tempo, incidindo juros, né? E sempre que tem renda, a Receita vai lá, coleta uma parcela e vai reduzindo desse saldo devedor até que, eventualmente, ou se zera o saldo devedor, ou, num horizonte, no limite de décadas, né, se a pessoa não tem renda suficiente para pagar, ela acabe sendo perdoada, né, dessa dívida. Tem outros formatos em que aproxima mais de um tributo mesmo que formalmente não seja um. Assim, você vai pagar X% de sua renda durante T anos, né? É uma forma possível também de implementar isso. Tira a figura do saldo devedor aí, né? Fica um tempo em que dá uma contribuição, como se tivesse uma contribuição compulsória de egressos, né? do ensino superior. Então, tem diferentes formatos. Quando o formato é de empréstimo, no meu ponto de vista, não há necessidade de, numa política dessa, ter juros subsidiados. Não há necessidade, por exemplo, do juro real zero que o FIES anuncia há uns 2 anos já, né? Que o juro real zero significa basicamente o saldo devedor sendo corrigido apenas pela inflação. É um custo fiscal alto isso, porque o dinheiro não nasce da árvore, né? E o dinheiro vem do tesouro ou, muitas vezes, para financiar suas políticas, o governo emite títulos públicos e paga juros por eles, justamente para poder arrecadar de outra maneira e poder fazer alguma coisa, né? Então, como o formato desse, o indivíduo já está protegido, né? Se tiver baixa renda e lá na frente também, se não conseguir pagar tudo, acaba tendo a sua dívida prescrita, eu, pessoalmente, não vejo necessidade de se botar um juro zero e tal. Daria para botar algo próximo do custo que para o governo colocar aquele recurso para o estudante, né? Porque aí aqueles que tiverem um bom padrão de renda vão pagar tudo mesmo, como tem que ser, e os que não tiverem vão ser subsidiados em partes ou no limite até em 100% do valor, né? Agora, há também um outro fator aí, além dessa questão dos juros, né, da garantia de quem empresta, é como isso está funcionando nos outros países. Ele começa na Austrália, mas já se expandiu até por países africanos. Tem uns 10 países hoje com isso em operação. Como é que está funcionando isso? Porque também é uma forma de garantia, né? As pessoas viram o funcionamento em outros países. Exato, Como é que está isso? Os principais modelos são o da Austrália e da Inglaterra, por terem esse tipo de financiamento há décadas, mas também por ser já universal nesses países. É a política de financiamento, tá? Ponto. Em pública ou privada, o estudante tem acesso a esse tipo de coisa. Na Nova Zelândia também é assim, embora lá tenha muito subsídio e tal, é um programa que não é tão assim modelo. Nos outros países que adotam, não o fazem de maneira universal, ou seja, não é todo estudante que tem acesso a esse tipo de financiamento. O ideal é que seja universal. Você está estudando, tem a matrícula, você tem direito a financiar pelo menos o pagamento do seu curso desse jeito, senão também outras coisas. Na Inglaterra, por exemplo, o estudante, além de ter financiado o valor do curso, tem também um dinheiro que ele recebe mensalmente para suas despesas cotidianas, né, que é importante para alguém que está fazendo um curso superior, porque já não é uma criança, é um adulto que tem despesas próprias. E essa ajuda de custos entra também na dívida para pagar ao longo do ano. Então, tudo depende de como é desenhado o programa de financiamento. Mas a Austrália e a Inglaterra são bons exemplos para o que funciona bem e o que podia funcionar melhor. Então, são bons benchmarks, e o fato de existir em países de nível de desenvolvimento menor mostra que é factível, mesmo quando não se está num país rico, né? Mas o modelo húngaro é razoavelmente bem estudado, o inglês, o neozelandês, o australiano. Paulo, muito obrigado por sua participação aqui no Eu que agradeço. Foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Espero que tenha ajudado a esclarecer mesmo esse tema. Se você quiser rever essa ou outras de nossas entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.